no seu capítulo de número 4, estaremos lendo do versículo 38 até o versículo de número 41. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos de 38 até o 41. Nós temos como título para esta mensagem, que traz o cabeçalho, da nossa Bíblia: a morte na panela. Ou, se você assim preferir, a morte começa na panela. Diz assim a palavra do Senhor: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Prestem bem atenção. E disse ao seu moço: ponha a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus e bom Deus, é sob o nome santo e precioso de Jesus que nós estamos, Pai amado, novamente diante da Tua palavra. Precisamos, Pai amado, trabalhar na dependência do Teu Santo Espírito, que diminua o homem, mas que cresça o nome do Teu Filho Cristo Jesus, que cresça essa doutrina, que cresça a palavra no meio do Teu povo. Fala conosco, Pai amado, de oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Meus amados, hoje é culto de Santa Ceia e esse texto ele fala a respeito de um momento que o povo de Deus vivia com fome. Segundo o livro dos Reis, não sei se você já se atentou para isto, a partir do capítulo de número 2, logo nos primeiros versículos, Deus toma o profeta Elias e o arrebata, leva para si, em carro, cavalos e carro de fogo. Elias havia perguntado para Eliseu o que Eliseu desejava dele. E Eliseu pediu a unção dobrada do espírito do profeta. Eliseu era o moço, ele era o discípulo, ele era o seminarista que acompanhava o seu discipulador. E quando Deus leva Elias, a capa cai. E Eliseu toma a capa e faz imediatamente o teste. Ele lança sobre o rio se parte em dois. E aí ele pode ter a certeza que ele recebera a unção dobrada do Espírito, daquele profeta que o discipulara. Se nós
fizermos uma comparação daquilo que Deus fez através de Elias, e não foi pouca coisa ou de pouca vontade, e aquilo que Deus fez através do ministério do profeta Eliseu, nós vamos ver que Deus vai fazer exatamente o dobro de todos os feitos através de Eliseu. O texto está dizendo que Eliseu vai para Gilgal. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e nós vemos a trajetória do povo de Israel, e nós pregamos 2 cultos consecutivos falando a respeito da trajetória do povo através de um homem de Deus, ou da liderança de um homem de Deus, chamado Moisés. E foi falado que quando Deus recolhe Moisés, ele, antes de ser recolhido, porque Deus falara com ele que iria recolhê-lo, ele então vai abençoar e vai passar o seu cajado para o seu discípulo Josué. E aqui Elias passa para Eliseu. Mas o que tem a ver Gilgal, com Moisés e com Josué? Então logo Josué toma a incumbência de conduzir o povo para a terra que manda leite e mel, Canaã celestial. Ele então, após atravessar o Jordão, e Deus dissera: preparai-vos hoje, eu farei sinais e prodígios no meio de vós amanhã. Deus está falando conosco hoje. É necessário que nós nos preparemos hoje para recebermos amanhã, porque se nós não nos prepararmos hoje, nós não estaremos prontos para receber os sinais e os prodígios que Ele quer derramar sobre as nossas vidas amanhã. Maravilhoso Deus. Após Josué fazer tudo do jeitinho que ele aprendera com seu discipulador e que Deus fizera através da vida dele. Porque se você observar, Deus, ele sempre quer honrar aquele que é bem discipulado. O problema é que muitas vezes aquele que poderia discipular, ele não quer discipular. E outras vezes, quase que numa totalidade de vezes, aqueles que deveriam ser discipulados não querem receber o discipulado, porque acham que já estão prontos. Vamos adiantar? Josué então, ele vai chegar com o povo a Gilgal. E quando ele chega a Gilgal, ele vai fazer aquilo que Deus mandara que ele fizesse. É interessante, meus irmãos, nós entendermos que precisamos sempre fazer a vontade de Deus. Josué capítulo 5, versículos de 2 até o verso número 9. Josué está em Gilgal, que significa remover em círculos. Você se lembra que para chegar, adentrar a terra prometida, precisou remover obstáculos? Você se lembra que para transpor Jericó, precisou mover obstáculos? Gilgal é terra que move em círculos, tem propósito. E lá o povo foi circuncidado. Lá o povo recebeu a ceia do Senhor, ou se você preferir, celebrou a Páscoa, porque a ceia é com o advento de Jesus.
E aqui, né, Eliseu volta para onde? Volta para Gilgal. O que ele tem ali em Gilgal? Ele tem uma escola de profetas. A Bíblia está dizendo para mim e para você que havia fome. E mesmo assim, havia uma escola de profetas. Vamos mudar essa palavra, escola de profeta? Vamos contextualizar? Vamos trazer para os nossos dias. Havia um seminário, meus irmãos. Havia um lugar que se aprendia para fazer amanhã. Oséias, capítulo 4, vai ser boca de Deus para dizer: o meu povo, portanto não é Oséias que está falando, é Deus, só está sendo boca de Deus. O meu povo, o povo chama pelo meu nome, tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Ainda, Oséias, capítulo de número 6, Deus vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer. E muitos já estou aplicando em nós, em mim, na igreja da qual faço parte, e em você que é a igreja. O povo tem sido destruído porque falta pão, conhecimento de Deus, palavra de Deus, pão da vida. Havia fome lá naqueles momentos. Por que, pastor, que tinha fome? Provavelmente ainda é alguma coisa pertinente ao ou à seca. Quem sabe ainda por causa daqueles 3 anos e meio de seca que Elias foi boca de Deus. Porque quando ficamos 3 anos e meio sem produzir, até que volte a abastança, demora. Mas havia perseguição religiosa, política. E agora, entrando de fato na administração de morte na panela, Eliseu está onde? Em Gilgal. Em que lugar? Na escola de profetas. Os discípulos estão com ele, os seminaristas, estão assentados diante dele. E aí, ele vai dizer para o seu moço: vá colher umas folhagens, umas ramagens, para fazer um cozinhado, para fazer um sopão, porque esses moços estão com fome, e eu me atrevo a dizer, ele tenha dito, eu também estou com fome. E aqui, nesse momento, é fome física, mas quando nós começamos a pensar, né, que havia perseguição religiosa, quando pregavam os profetas, matavam. Existiam poucos profetas, se lembram o que Elias dissera? Mataram todos os profetas, só sobrou eu. E quando você lê, né, a respeito dos profetas, não só Elias, lembra de Jeremias, foi preciso da intervenção de um coração bondoso para o proteger, porque senão seria morto. E quando falta profeta, falta palavra. Quando falta palavra, falta pão. E quando não tem pão, corremos o risco
de sermos contaminados com veneno. Volta de novo o texto. Eliseu disse para o seu moço. Quem era o moço de Eliseu? Geazi. Mas você continua lendo. Um daqueles discípulos, creio eu que com a maior boa vontade, se prontificou para ir. E como nós já estamos nos adiantando, porque nós já conhecemos o caráter de Geazi, e não é bom o caráter dele. Ele assentado ficou. Ele recebeu uma ordem, não cumpriu a ordem. Porque outro se prontificou aí. Se o profeta perguntasse para ele, ele certamente diria: ah, meu senhor, o menino veio com tanta boa vontade, e aí eu deixei que ele fosse, né? Queridos, a incumbência que Deus dá para mim, é eu que tenho que fazer. A incumbência que Deus dá para esses homens aqui, eles têm que fazer. Não é mandar os outros fazer, não. O que tem acontecido é que tem sido transferido aquilo que foi dado de patente para aqueles que não estão patenteados. Você leu um texto comigo. O moço que foi, ele encontrou uma barra brava. E ele não conhecia aquela barra brava. Se fosse feito por aquele que deveria fazer, ele conhecia, porque ele andava junto com o profeta. Mas ele permitiu que outro fosse. Não basta boa vontade, tem que haver conhecimento. A morte na panela, ela acontece onde nós menos esperamos. Foi lá na escola de profeta. O profeta estava lá quando a morte chegou. Glórias a Deus que ele estava lá. Aleluia. Quando ele mandou o moço dele colher, ele diz assim: pega uma panela grande e coloque no lume, no fogo. Ele não falou assim: tem fome, tem pouco alimento, pega lá uma panelinha e faz uma sopinha para esse povinho. Não, ele diz: pega lá uma panela grande e coloca lá no lume, lá no fogo, e vá colher a substância que vai ser usada na sopa ou no cozinhado. Aquele moço que foi, diz a palavra de Deus, que eu já mencionei, ele não conhecia. Mas quando ele encontrou a barra brava, ele colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas. Queridos, imagina, num tempo de seca, encontrar uma trepadeira verdinha, cheia de frutinhos. E aí, ele tirou a sua capa, ele preparou dela como se fosse um embornal com as pontas, e ele foi só pondo, foi só colocando, só colhendo e colocando, encheu a capa, levou e cortou dentro da panela. Só que as coloquítidas, elas eram veneno, elas tinham uma substância alucinógena.
Quantas vezes, com a mão das boas vontades, aqueles que não estão preparados e por negligência daqueles que estão, vão colher. E por não conhecer, colhe veneno. Enche a capa de veneno e coloca veneno na panela. Colocou o veneno na panela, deixou cozinhar, deixou o veneno fermentar. E quando estava pronto, ele serviu. E todos começaram a comer. Mas de repente, alguém, e glórias a Deus por isto, alguém gritou: homem de Deus, a morte na panela. Quando a morte entrar na panela, alguém grita aí, para que nós aqui ouçamos e tomemos providência, porque morte não pode permanecer na panela. Porque se ela permanecer na panela, ela mata todo mundo. E aí o homem de Deus, ele deu uma ordem clara: traga farinha. Trouxeram farinha. E ele disse: agora, vamos jogar farinha nessa panela. E jogaram farinha na panela. E agora ele deu uma ordem, mais uma ordem, uma segunda ordem: deixa o povo comer. Já não havia mais morte na panela. Palavra é farinha. Jesus é a palavra. Jesus é o trigo. Jesus é o trigo moído. E quando moído, ele se torna farinha. E quando ele se torna farinha, com ele se faz o pão. Porque João, capítulo 6, versículo 35, vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Glória a Deus. Casa do pão. Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Noemi com seu marido e com seus 2 filhos vão sair de uma região chamada Belém, de Judá. Quando nós trabalhamos, estudamos, nós vamos ver 2 momentos que é chamado de casa do pão. É Belém, porque Jesus, ele é o pão vivo descido do céu, e ele nasceu em Belém. Aleluia. Aleluia. E ele é Betel, porque Jacó, quando foge do irmão, ele tem uma visão de Deus lá em Betel. E ele vê anjos subindo e descendo. E ele agora vai fazer um altar e um voto com Deus. Eu estou indo. Se o Senhor estiver comigo, se houver provisão comigo, se houver pão, eu vou entregar os meus dízimos e vou pagar os meus dízimos. Betel, casa do pão. Belém, casa do pão. Mas eles deixaram a casa do pão porque tinha fome. Quando tem fome na casa do pão, tem que providenciar pão. Tinha fome. O que Eliseu fez? Faça um cozinhado. Entrou veneno. Coloque farinha para tirar o veneno. Glória a Deus. Para que quando sair da casa do pão, saia para levar pão e não para buscar pão. E aí você conhece o que aconteceu com Noemi, né? Morreu o marido, morreu os 2 filhos. Uma nora
não fez nada de errado, aceitou a proposta dela e ficou com os seus. E ela tomou consigo Ruth e subiu de novo para Belém, porque ela tinha fartura de novo. Se está faltando pão, é hora de pedir provisão de Deus para que haja pão. Se está contaminado a panela, é preciso que a farinha, que o trigo, que Jesus, que a palavra, ela possa ser semeada para que todo o veneno possa sair da panela. Por isso, irmãos, que às vezes nós tomamos uma decisão e a igreja não entende. Há quanto tempo nós trabalhamos nas nossas campanhas exclusivamente com palavra? Não que nós não tivéssemos palavra antes, mas tinha muito mais movimento do que palavra, né? Mais movimento quem faz é o Espírito Santo. Se ele quiser fazer, ele faz, a igreja dele. Agora, nós precisamos trabalhar com a palavra. Movimento quem faz é o dono da igreja, é o Espírito Santo de Deus. Se ele quiser fazer um movimento aqui, todo mundo falar em língua, todo mundo sapatear, ele faz, que a igreja é dele. Mas não cabe a mim fazer movimento. E a maioria dos líderes estão fazendo movimento. A maioria dos líderes, em vez de deixar Deus fazer o que é dele fazer, já se intitularam deusezinhos, porque estão usando o microfone para fazer movimento. Estão usando o microfone para anunciar milagre. Milagre quem faz é Deus. Eu creio no Deus do milagre. Mas para que haja milagre, é preciso que haja uma separação hoje, uma santificação hoje. Estou lá em Josué de novo. Separa o povo, prepara o povo, santifica o povo, que eu vou fazer milagre, vou fazer sinais de prodígio amanhã. Porque se não houver isso, meus irmãos, o que a gente vai ver possa ser até que pareça milagre, mas não é milagre não. Porque milagre tem propósito, e milagre quem faz é Deus. O homem pode ser instrumento? Pode, mas se ele começar a achar que ele que está fazendo, Deus abate ele, porque eu sou eu, Deus abate. E aí, já concluindo, nós temos que ministrar a ceia ainda, a farinha, ela tirou a morte da panela. Eu comecei a falar e concluí, né? Além das campanhas, nós temos tomado algumas atitudes. Ontem, na nossa reunião de presbitérios, eu comuniquei aos pastores, para um cadinho com a escola de profeta. Então, o senhor não gosta de escola de profeta? Gosto. Mas o que eu quis dizer é o treino no dia seguinte. Para um pouquinho. Ensina mais os profetas. Para que eles, prontos, possam distribuir pão em abundância. Tem hora que precisa, né, aqueles que estão na liderança, tomar a liderança, para que a morte não prevaleça na panela, meus amados. Nem sempre aquilo que Eliseu, que Elias, que Moisés, que Josué, que Jesus fez, agradou. Mas sempre foi feito porque Deus assim mandou fazer. Eu disse que estava terminando, tem que terminar. Você se lembra, que é o Espírito Santo que manda falar, você se lembra o que Arão fez na ausência de Moisés, quando subiu para ficar 40 dias diante de Deus, com as tábuas na mão, e Deus escrevera com o próprio dedo nas tábuas? Ele deixou a incumbência de cuidar do povo a Arão. O que Arão fez? Quando o povo chegou e disse, ó, acho que aquele Moisés morreu.
está demorando demais. Faz um bezerro de ouro para nós. O livro não pode ser frouxo não, irmãos. E ele foi frouxo. E ele disse, aí lá, pega as argolas das mulheres, pega as pulseiras, pega tudo que é de ouro, que eu já estou preparando aqui a forma. O bezerro vai ficar pronto, guria mesmo. Miserável. Queridos, eu não fui levantado, pastor Paulo não foi levantado, pastor Sebastião não foi levantado, prefeito Jorge não foi levantado, pastor Walter, prefeito Jair, nós não fomos levantados para fazer bezerro de ouro para agradar você. Nós fomos levantados para fazer a vontade de Deus. Pastor, o senhor está pegando pesado, o povo vai tudo embora. Vai não, irmão. Porque nós estamos pregando palavra. Nós estamos ministrando pão para que o povo não morra. Porque se eu fizer bezerro de ouro, ou se eu colher essas coloquitas, nem sei se a palavra é essa que eu estou lendo, eu mato o povo todo e ainda morro junto, porque eu acabo comendo junto. A sociedade que nós estamos inserida nela, ela está com fome. Piradinhas, diz a palavra, que o povo, as nações, elas terão fome e sede, não fome de pão e não sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Procurarão e não acharão. Mas hoje tem. Hoje tem. E esse ministério se propõe a dar o pão da vida. Amém? Fica correndo, pastor. O desejo do nosso coração é ministrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos, agora